seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso ObservaCast. Hoje vamos tratar sobre Conselho Tutelar e a sua relação com o sistema de justiça. Esse espaço, foi criado para você, que assim como eu tem interesse no tema da infância, dos conselhos tutelares e conselhos de direito, mas tem muitas dúvidas, então a gente está aqui para responder algumas delas, sempre trazendo pessoas do sistema de garantia que vão dialogar com a gente, esclarecer algumas dúvidas. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, uma honra enorme estar recebendo a doutora Cristiana Cordeiro. Obrigado. Muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês sobre conselho, um tema tão importante. Verdade. Cristiana, para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco da sua trajetória profissional, a sua relação com esse sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Sim, então vamos lá. Atualmente eu sou advogada, mas eu fui juíza durante 26 anos. Nesse período eu fui juíza da infância e da juventude por 8 anos, continuamente, fora outras situações em que eu atuei na área da infância e juventude. Eu fui juiz auxiliar no Conselho Nacional de Justiça, e lá no Conselho eu atuei num setor que fiscalizava unidades de cumprimento de medida socioeducativa. Então, foi um panorama feito do cumprimento das medidas socioeducativas nacional, inclusive com visitas a conselhos, participação dos conselhos, para saber da atuação dos conselhos, na fiscalização também, dessas unidades. E é um tema do qual eu, tenho o maior interesse, sobre o qual eu tenho o maior interesse, Então, é um tema muito apaixonante, árduo, mas apaixonante. E para começar a nossa conversa, eu queria que você pudesse trazer para a gente quais são os órgãos que compõem esse sistema de justiça que a gente escuta, fala muito, o sistema de justiça, mas concretamente o que é esse sistema de justiça, quem compõe e quais são as atribuições, rapidamente, de cada órgão desse sistema. Para quem vê o judiciário funcionando, muitas vezes não vai ver esse sistema tão completo como na área da infância e juventude. Então, na área da infância e juventude, esses atores do sistema de justiça realmente são chamados para compor e atuar para a garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente tem o Poder Judiciário, representado, na maior parte das vezes, pelo juiz da infância e da juventude. Tem sempre o Ministério Público atuando, então toda causa que envolva, toda situação que envolva criança e adolescente sempre vai ter a atuação do Ministério Público. E tem a Defensoria Pública ou advogados que atuam também para a defesa ou dos responsáveis ou da própria criança e adolescente. É assim que esse sistema é formado, por esses três principais atores. E aí, satelizando esse sistema, a gente tem também importantes órgãos que funcionam para que o sistema de justiça possa operar melhor. E aí, dentre esses órgãos, que não é um órgão da justiça, muitas pessoas pensam que sim, mas não é, a gente tem o Conselho Tutelar, que é o tema da nossa conversa aqui de hoje. E nesses três, você trouxe o Ministério Público, a Defensoria e a parte do Judiciário, qual seria a função de cada um, para a gente diferenciar um do outro? A gente é muito curioso porque quando a gente pensa em Poder Judiciário, fora algumas situações que a gente vê que acontecem, que às vezes até são situações fora da regra, fora da ordem, o juiz ele atua meio que estaticamente, Ele fica lá paradinho, esperando ser, como a gente chama, demandado, esperando ser chamado a decidir sobre uma situação concreta. O Ministério Público ele já tem uma função diferente, porque ele funciona como uma espécie de guarda-costas ou guardião dos direitos de crianças e adolescentes, e ali ele vai receber notícias de violações ou vai propor situações, medidas que sejam necessárias para que esses direitos de crianças e adolescentes prevaleçam. E tem sempre a função do defensor público ou advogado, porque vamos imaginar uma situação hipotética, pais que violam o seu dever enquanto pais. E aí eles vão ser processados numa vara da infância e juventude. Eles têm direito à ampla defesa, ao contraditório, então eles vão ter sempre um advogado, um defensor público, que vai atuar para que, ao final, o juiz decida, o Ministério Público lá propõe uma medida contra esses pais. Então, ao final, o juiz decida, olha, realmente esses pais precisam que algumas medidas sejam tomadas, ou não, está tudo certo, foi só uma visão culturalmente equivocada do que estava acontecendo. Então, são pobres, mas não é porque são pobres que estão violando os direitos de seus filhos, então por aí vai. Interessante. E
falando um pouco, né, você trouxe, já até começou falando desses outros órgãos que estão ali, que auxiliam esse sistema, e dentre eles o Conselho Tutelar. Como se dá essa articulação entre o Conselho Tutelar e o sistema de justiça? Qual é essa interface, por onde tem essa comunicação? E se você puder também falar sobre a importância da cooperação desse órgão, né, do Conselho Tutelar, o Conselho de Direito, com o sistema de justiça, nesse processo de garantia de direito da criança e do adolescente. Perfeito. A gente está aqui falando sobre comunicação, né? A gente aqui está em comunicação e mostrando para as pessoas como é a realidade da infância e juventude e desse sistema e dos atores que integram esse sistema. Então, comunicação, acho que talvez seja a palavra mais importante, né? Deve haver uma plena comunicação, uma comunicação livre entre o sistema de justiça e o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, ele representa a comunidade. São pessoas que estão ali eleitas para representar todos nós. Né? E aí, o que a gente percebe é que, às vezes, há ruídos de comunicação. Né? Então, assim, essa comunicação fica meio truncada. Principalmente porque a gente tem que ter em mente que o Conselho Tutelar ele não é subordinado ao Judiciário. Ele é um órgão independente. Né? Então, ele não está ali para acatar, né, ordens sem sentido, às vezes, do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Ele tem sua independência funcional, ele tem, né, um serviço público, sua autonomia. Isso está muito bem descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi sendo aprimorado ao longo dos anos, das décadas até, né, desde que o Estatuto foi editado, para que fiquem mais claras essas funções, essas regras do sistema. A gente não pode confundir também o Conselho Tutelar com atores que funcionam acoplados à própria Justiça da Infância e Juventude. Porque o juiz da Infância e Juventude tem à sua volta auxiliares. Tem uma equipe técnica composta por maravilhosos assistentes sociais, psicólogos e deveríamos ter pedagogos, mas infelizmente não temos. Temos também auxiliares chamados comissários da infância e juventude, às vezes colaboradores, que são pessoas que estão ali como intermediários entre a justiça e muitos desses órgãos. Então, às vezes, os comissários têm a função, numa vara da infância, de visitar instituições de acolhimento, de se reunir previamente com os próprios conselheiros tutelares ou com as instituições para analisar casos que vão ser levados à justiça para reavaliação, por exemplo. Então, esses órgãos, sim, eles compõem, integram o próprio Poder Judiciário. Né? Há concursos que dotam, né, as varas da infância, ou deveriam, pelo menos, dotar as varas da infância de profissionais, porque o juiz ele não é um sabedor de todas as ciências. Né? A formação dele é jurídica. É claro que a gente espera e deseja que o juiz da infância seja uma pessoa com uma sensibilidade diferenciada e com uma afinidade com outros saberes, e principalmente com a humildade de entender que ele vai precisar se socorrer de outros saberes para a tomada de decisões. Por isso a importância de uma equipe técnica especializada, uma equipe técnica experiente na área da infância, que vá trazer para esse judiciário, para o juiz e para o próprio Ministério Público. O Ministério Público também tem suas equipes técnicas, subsídios para melhor atuar. Muito, muito interessante essa fala, porque realmente tem esse ruído, né, nessa até hierarquia que por vezes se cria entre o sistema de justiça, os outros órgãos que compõem, né, e essa questão da confusão por vezes da atribuição desses esses auxiliares que tem ali, né, ao judiciário com a função do Conselho Tutelar, com aquilo que é papel de cada um, é atribuição de cada um. Então foi muito importante a sua fala para diferenciar e trazer realmente esse entendimento daquilo que é a atribuição desses que são auxiliares para, né, os conselhos tutelares. E falando um pouco sobre essa relação mais próxima, né, do Conselho Tutelar com o Judiciário, eu queria entender um pouco como funciona essa comunicação. É diretamente com vocês? Qual é essa interface de comunicação do Conselho Tutelar, do conselheiro, com o Judiciário, com o sistema de justiça, com a Defensoria? Vai caso por caso? Como acontece, né? Isso é mais uma curiosidade até minha mesmo, de entender como funciona essa comunicação, como você trouxe, tão importante para esses órgãos. A gente tem observado um direcionamento do Judiciário, muito pelas falas do próprio Conselho Nacional de Justiça, para a simplificação da linguagem jurídica. E, para além da simplificação da linguagem jurídica, a gente tem que pensar também na simplificação da comunicação.
né? Os caminhos. Então, assim, é claro que existem fluxos de atendimento, fluxos de comunicação, e é claro que existem momentos em que uma formalidade é necessária para documentar uma situação, até para resguardar a própria atuação do conselho tutelar, do juiz, do promotor de justiça. Então está ali documentado, iniciado por forma documental. Mas essa comunicação no dia a dia, ela tem que ser a mais simples possível, por WhatsApp, por e-mail, qualquer sinal de fumaça, né, em que o conselheiro tutelar até busque orientação em determinadas situações para a sua atuação. Não digo orientação no sentido de o judiciário tutelar ou ensinar, mas havendo uma série de caminhos a serem seguidos numa determinada situação, muitas vezes a troca de ideias é salutar, né, válida, né, sem se transformar o conselho tutelar num fazedor de tarefas do juiz. Isso é que não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina, né, que é difícil para o conselheiro tutelar se rebelar contra esse tipo de atitude, né? O que ele vai fazer? Aqui ele vai pedir socorro. Não vai ser juiz, não vai ser, né? Não pode pedir socorro ao juiz, que o próprio juiz está sendo arbitrário e fazendo determinações. O juiz não pode mandar o conselheiro tutelar, faça isso, faça aquilo, né? E a comunicação tem que ser fluida. E há aqueles momentos oficiais de troca, né, de interlocução, né, que são as reuniões para decisão de casos, né, que são as chamadas dos conselheiros tutelares que atuaram em determinadas situações para depor em audiência, para dar um relato mais contundente, porque às vezes o que está ali no papel está mais formalizado, mas numa audiência em que é preciso se expor e, ao final, decidir em questões gravíssimas, como, por exemplo, o afastamento da criança ou adolescente da sua casa, até a destituição do poder familiar. Então, nesse tipo de situação, o conselheiro muitas vezes é chamado para depor como testemunha, para explicar ali em audiência como foi a evolução daquele caso, como é que se deu. Assim, o papel do conselheiro tutelar é de quem está mais próximo da família do que o judiciário, porque os conselhos até eles são mais acessíveis. Ninguém fala assim, vou chamar o juiz. Eu falo assim, vou chamar o conselheiro tutelar, vou acionar o conselheiro tutelar. Então, papel, né? Tá ali próximo ao território. E é bom que seja assim. É bom que tenha essa importância e que as pessoas tenham essa consideração pelo conselheiro. Porque olha o nome, né? Conselheiro. Né? Quando a gente pensa em conselheiro, a gente pensa em alguém que tem mais conhecimento, mais sábio, né? Mais apropriado do saber ali, que vai poder direcionar as pessoas e aconselhar. E ainda sobre essa relação, né, do conselho com o sistema de justiça, por vezes tem as recomendações e decisões dos conselheiros e conselheiras tutelares. E quando há necessidade de alguma intervenção ou revisão dessas decisões ou recomendações, como acontece? Qual é esse procedimento adotado? Alguém legitimamente, né, em geral o Ministério Público, né, pode provocar o judiciário para revisão, né, dessas decisões, dessas deliberações dos conselhos. É comum até acontecer, né, mas eu acho que também um pouco denota essa falta de um diálogo mais afinado, prévio, para que não se chegue a esse ponto. Né? Infelizmente, o que também nós temos visto na trajetória das histórias dos conselhos são processos de destituição de conselheiros tutelares. Porque os requisitos para exercício da função de conselheiro tutelar são muito básicos. Né? Idade, idoneidade, né? Então você, assim, e fora os requisitos de lei, né? Que podem ser fixados em lei, né? Aí tem aí o que a gente chama, né, de controvérsia, debate, né? São só esses requisitos? A lei pode estabelecer outros requisitos? São só requisitos mínimos? Né? Mas fora isso, infelizmente, a gente tem casos em que conselheiros tutelares não têm a menor condição do exercício dessa função, desse munus, né, como a gente chama. Então, o Ministério Público tem procurado, né, na Justiça, derrubar, né? E é lógico que tenha um processo para isso e que esse conselheiro também possa se defender ao longo do processo, porque afinal de contas ele foi eleito. Então, o peso que ele tem para estar ali naquele cargo é o da eleição. Então, para desconstituir essa eleição, tem que ser motivos muito sérios. Não pode ser uma mera implicância, né? O Ministério Público não gostar daquele conselheiro. E às vezes acontece, né?
muitas vezes porque é um conselheiro muito ativo, que chama muito para o trabalho, que demanda muito, e aí o judiciário vai ter que analisar, olha, que se realmente essa pessoa está descumprindo, né, o seu dever como conselheiro, ou tem alguma situação prévia, comprou votos, para que seja feita a destituição. E sobre essas decisões é muito importante porque, assim, é sobre a vida, né, daquela criança, daquele adolescente, então realmente tem que ser, por vezes, revisto e refeito, ou dar continuidade a essas decisões, porque tem uma implicação muito importante, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, as consequências são sempre imediatas, porque a gente está falando de pessoas em formação, e para quem um dia, uma semana, um mês fazem muito mais diferença do que para nós adultos. Para mim, um dia, 2 meses, 2 anos já não fazem tanta diferença. Para uma criança, pensa aí numa situação de institucionalização. Então, assim, por que tem que estar institucionalizado? E quanto tempo vai esperar até uma próxima reavaliação, 6 meses depois, para ver se é o caso mesmo de permanecer institucionalizado ou se é para retornar à sua família? Então, provocar essa revisão é sempre muito importante e quanto mais rápido possível. Todo mundo erra, né? O juiz erra, o conselheiro tutelar erra, o Ministério Público erra. São caminhos mesmo para resguardar essa criança e esse adolescente. E você até trouxe alguns exemplos sobre a destituição do poder familiar, sobre o afastamento do convívio familiar, mas quais são as medidas judiciais que podem ser tomadas por meio desse relatório que o Conselho Tutelar entrega, né, por vezes ao sistema de justiça, quando você colocou aí no caso de audiência, quando requerido, ele pode ir lá. Então, quais são as medidas, talvez as mais frequentes, que são tomadas por meio desse relatório que o Conselho Tutelar traz, né? A importância e a relevância desse relatório. Perfeito, ótima pergunta. Em geral, esses relatórios são encaminhados a quem age, né? Que é o Ministério Público. Então, são direcionados ao Ministério Público, muitas vezes com cópia ao juiz. Por que com cópia ao juiz? Porque dentro ali daquele sistema, a gente tem hoje, felizmente, dados informatizados sobre famílias, crianças e adolescentes, então é possível, às vezes, chegar ao conhecimento do judiciário uma situação de uma criança que venha a ser irmão ou irmã de uma outra criança que já consta no sistema, e para aquele conselheiro é uma situação nova, porque às vezes mora em outro bairro, né? Existem essa situação, falo de bairro porque no Rio de Janeiro a gente tem muitos conselhos tutelares, né? Mas assim, se o município pequeno, é claro que o conselheiro saberia da situação por ser de uma mesma família, mas em grandes locais, né, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pode ser que uma situação de um local seja desconhecida por outro. Então, a importância de dar uma cópia dessa notícia, do fato grave, também à Justiça. Mas é encaminhada ao Ministério Público, e aí o Ministério Público, diante daquele fato, dependendo da gravidade, vai ajuizar um tipo de ação. Às vezes pode ser uma representação contra os pais ou responsáveis por descumprimento dos seus deveres, né? Artigo 249 do Estatuto da Criança e Adolescente. E às vezes, sendo uma situação bem grave, pode ser até uma ação de destituição do poder familiar, com pedido de suspensão imediata do poder familiar, para afastamento dessa criança ou adolescente da sua casa para a sua proteção. Afastamento de um agressor, né, de um lar, né, em muitos casos de violência doméstica, em que a gente, mais para cá, recentemente, no início do ECA, isso não era tão utilizado, mas tinha lá um artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente sobre afastamento do agressor da moradia, mas isso não era muito manejado, assim, né? As pessoas não utilizavam muito esse recurso. Mas o ECA foi sendo aprimorado e aí foi sendo explicitado, né? Foi sendo colocado mais claramente que nos casos de violência doméstica, em que há criança e adolescente ali, que essa medida de afastamento do agressor do lar pode ser solicitada. Então, como é que o Ministério Público vai ficar sabendo dessa história? Pelo Conselho Tutelar. Interessante. E o caminho contrário, né? Quais são... Isso é um tópico que você até colocou como uma discussão, assim, uma questão mais delicada. Mas quais são as demandas, não sei se essa é a palavra certa, né? Demandas podem ser requeridas ao Conselho Tutelar por parte do sistema de justiça, sendo a atribuição do Conselheiro Tutelar mesmo, não dos seus auxiliares. Vamos lá colocar assim, uma situação talvez mais prática para exemplificar. Então, vamos lá, vem um relatório sobre uma família. 3 irmãos se encontram na situação tal, mas assim, o relatório é muito sucinto e não vem nem às vezes sugerindo, assim, olha, esse caso aqui tem uma tia que já é uma pessoa que é responsável, já ajuda,
seria o caso de orientar essa tia a procurar a Defensoria Pública para ajuizar a ação de guarda, porque o pai e a mãe são ausentes, o pai não existe, né? Que infelizmente é uma situação muito comum, e a mãe está com um problema atual, foi presa, né? Porque tem umas situações assim, né? Às vezes é uma excelente mãe, mas aí ela está ausente porque ela está detida pelo Estado. Né? E aí vem o conselho e traz um relatório muito breve. E é muito comum, ou o Ministério Público ou a Justiça pedirem, olha, por favor, complementa esse relatório, traz mais subsídio, porque do jeito que está aqui não está dando para vislumbrar, né, para ver qual é a saída melhor para essa situação. Então essa é uma situação recorrente. Uma outra, como eu falei, né, as medidas são reavaliadas periodicamente, medidas de acolhimento, né, institucional, acolhimento familiar. Então é importantíssimo que o Conselho Tutelar traga nessa audiência concentrada, como se chama, de reavaliação dessas medidas, notícias né, locais, né, notícias sobre a família, notícias sobre a família extensa, notícias sobre pessoas ali da comunidade que, né, possam auxiliar na retirada mais urgente possível dessa criança e adolescente da situação de institucionalização. O que a gente quer é que essa medida seja breve, e infelizmente a gente sabe que na prática ela não é. É preciso muito trabalho, né? E o trabalho é muito grande, porque infelizmente a gente não tem políticas públicas eficientes para uma camada da população. Né? A outra camada que tem dinheiro busca ir no setor privado e você nunca vai ver o conselheiro tutelar sendo chamado para atuar numa família rica. Só nas famílias vulnerabilizadas. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer? Tentar trazer, puxar, né, políticas públicas que atendam essas famílias sem que a criança e o adolescente tenham que ficar afastados. Né? Porque, infelizmente, existe essa régua da pobreza que é utilizada por um sistema de justiça que é elitista. Né? Assim, quem é que passa no concurso para juiz? Quem passa no concurso para promotor de justiça? Quem passa no concurso para defensor público? Então, assim, a régua de análise das condições da família para cumprir o seu papel é uma régua, assim, muito elevada, né? E culturalmente distorcida, porque os valores do juiz, do defensor, do promotor, são valores de classe média alta. E vão confundir, muitas vezes, um desconhecimento, uma falta de orientação com que a gente chama dolo, né? Uma coisa proposital de causar mal a crianças e adolescentes. Não é, né? Que vão culpabilizando a família. Exatamente. Mesmo, e aí... E no final das contas, o mais difícil dessa história é que, em se tratando de determinada faixa de criança e adolescente, eles vão permanecer institucionalizados até os 18 anos e, aos 18 anos, vão retornar para aquela família que não servia para cuidar deles na infância e juventude, tendo perdido a possibilidade desse convívio familiar durante esses anos todos. E a falta desse Estado até depois, nesse processo de desligamento, né? A falta de política pública, a Total. falta desse acompanhamento durante esse assunto do acolhimento institucional e dessa infância institucionalizada é muito delicado. Muito. E requer mesmo essa articulação de todos os órgãos, né? Para ser o mais breve possível nesse processo de afastamento que é tão danoso para a criança. Pensa no papel incrível que o Conselho Tutelar tem para retirar a criança dessa situação de violação tremenda dos seus direitos. Né? O papel de... Não é assim, a solução foi institucionalizar a criança e pronto, fechou o caso. Fecha a pasta. Não é, né? Aí é o começo de uma outra história, de uma batalha pela desinstitucionalização. A institucionalização, de fato, não é uma solução, né? Pode ser ali uma coisa breve. É um remédio amarguíssimo. Um remédio muito amargo. Sim. E falando sobre institucionalização, e por vezes, né, o violador do direito da criança e do adolescente é o Estado. Né? Por várias vezes, tem vários casos em que esse violador é o próprio Estado. Então, nesses casos, como se dá essa articulação do Conselho Tutelar, do sistema de justiça, o que é a atribuição de cada um, né, para poder ter essa garantia de direito, prestar conta, trazer essa questão, né, de violação feita pelo Estado? Ótima pergunta. O Conselho Tutelar ele tem poder de requisição. Pode requisitar os órgãos públicos, requisitar uma vaga para um tratamento, requisitar uma vaga em escola. Só que, às vezes, a resposta do Estado continua sendo: não tenho. Não tenho, não ofereço, infelizmente não dá. E aí, sim, né, a gente vai ter, com o subsídio dessa negativa,
o Ministério Público podendo entrar com ações civis públicas ou ações individuais, para proteção individual daquela criança ou adolescente, para demandar do Estado que cumpra o seu papel. Né? Mas olha só, não deveria ser assim, né? Deveria ser espontâneo, as políticas deveriam estar à disposição. Ah, tá difícil de achar? Então deveria funcionar a requisição do conselheiro tutelar. Ah, não funcionou? Aí tem que mover toda uma máquina do judiciário pela omissão, inação, às vezes proposital, parece, do Estado. Então é muito importante essa articulação nesse processo de garantia, porque acontece muito, como você estava falando, né, as políticas públicas, elas infelizmente são muito limitadas, pauperizadas, né, nessa sociedade. Então, vaga de creche, que imagino de escola, que os conselheiros tutelares trazem como uma demanda, né, então esses requerimentos, né, e tem que levar isso para o judiciário para conseguir algum encaminhamento. Uma curiosidade, assim, é que no Estatuto da Criança diz que o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, pode representar uma autoridade judiciária, né? A autoridade judiciária. E o que significa essa representação, né? Em que caso ele ocorre? Eu não sabia disso, eu estava conversando com, acho que foi o Pedro, o Serginho, e eles trouxeram isso, né? Essa representação do conselho tutelar, né? Do judiciário. E eu realmente gostaria de saber o que significa essa representação, em que caso ele ocorre. Então, a representação é uma ação, né? O conselho tem direito de ação. Ele pode representar, né, no judiciário contra, né, e aí vamos ter lá, contra pais ou responsáveis, para que, né, eu acho interessante, porque essa representação do conselho, ela é uma forma de documentar uma espécie de plano de organização, né, porque se a gente for olhar lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem, no descumprimento dos deveres do poder familiar, né, uma pena de multa. Né? Mas olha só, assim, os pais descumpriram o seu dever. O final do processo termina com uma multa para eles, para uma família, às vezes, abaixo da linha da pobreza? Que sentido isso faz? Você tem que ressignificar esse processo, essa representação, e transformar essa representação num acompanhamento familiar que, com o conselho tutelar somente, não deu conta. Ao ingressar com a representação no judiciário, faz com que as medidas ali, né, determinadas, elas tenham um peso maior. É claro que a intenção do juiz não é, ao final, que a família pague multa alguma, mas que chegue àquele propósito que deu origem lá, né, o que estava faltando, então que consiga alcançar aquele propósito e diga assim, olha, não tem mais razão desse processo existir porque a finalidade dele foi alcançada. Então, tá tudo bem. A gente quer que termine assim, né? E assim, quando a atuação do conselho não dá mais conta, porque o conselho tem um limite de medidas que pode impor, né? Então, algumas ele não pode, né? E aí, quando a atuação do conselho esbarra ou né, no pouco caso que os pais, estou colocando os pais aqui, mas né, assim, façam, né, das medidas que estão sendo sugeridas, das sendo aplicadas, e aí só resta transformar isso numa forma mais impositiva, né, mais forte de fazer cumprir. Eu não sei se eu respondi bem. Era isso? Era essa a representação mesmo? Era. Sobre essa questão do que é, às vezes, demandado ao conselheiro tutelar por parte do sistema de justiça, tem algumas perguntas, né, algumas dessas demandas que por vezes aparecem e às vezes cabem ao conselho tutelar e às vezes não. E aí queria saber quando que cabe, se cabe ou não, né, ao conselho tutelar. Por exemplo, quando a vara da infância, ela pode determinar, né, ao conselheiro tutelar, fazer uma busca e apreensão de um adolescente ou de uma criança em algum caso? Não. Então, não pode, né? Para isso existem os serviços auxiliares, seja o oficial de justiça, que muitas vezes é inábil desse cumprimento, né? Porque o que o oficial de justiça faz? Ele faz busca e apreensão de veículo, que a pessoa que está comprando lá e não pagou, né? Ele faz despejo, e aí ele vai buscar aprender uma criança. Então, assim, realmente, você pensando do ponto de vista de como ele trata os assuntos, em geral não é uma pessoa que tem aptidão
para lidar com criança e adolescente. Mas aí o juiz tem lá, né, os seus comissários da infância. Então pede para o comissário da infância ir junto, acompanhar, né, que é o mais salutar, porque enquanto o oficial está lá fazendo as burocracias, né, dessa medida, o comissário está acolhendo a criança, né, está, né, resguardando na melhor maneira possível a integridade psíquica e física, às vezes, dessa criança ou adolescente. Né? Assim, volto a falar uma coisa assim que já passou aqui pela nossa conversa. É difícil para o conselho tutelar dizer assim, não vou fazer. Porque tem, infelizmente, juízes que são muito arbitrários, muito, né, autoritários, e que vão chegar para o conselheiro e falar assim, como não vai fazer? Vou representar contra você, vou pela sua destituição, vou reclamar com o Ministério Público, né, não está cumprindo o seu papel. Mas é preciso lutar. É preciso. Desse papel do conselho tutelar. É preciso colocar realmente, né, uma barreira do que é papel do conselho e do que é um juiz que determina, que manda, que comanda, a quem não é subordinado a ele. O conselho tutelar não é um órgão do judiciário. Ele colabora. Né? Ele é um órgão comunitário do executivo municipal, que auxilia muito as decisões do Poder Judiciário, mas não é um garoto de recados do Poder Judiciário. Não deve tolerar ser tratado assim. Quem reclamar? Sei lá, o Papa, o CNJ, não sei. Vamos pensar aí. A quem reclamar? A Corregedoria. Porque, assim, existem órgãos que fiscalizam a atuação do Judiciário. O CNJ é um. Então vamos reclamar o CNJ, o juiz da comarca tal cisma que a gente tem que fazer tarefas que não estão nas nossas atribuições. É só escrever lá, vai para um formulário simples no Conselho Nacional de Justiça e aí vamos ver no que vai dar. Infelizmente, às vezes a decisão não é bem aquilo que a gente imaginava, né? Porque há um certo corporativismo aí no judiciário. Mas a gente torce para que a decisão seja, juiz, espera lá. Se está faltando nesse tribunal aí comissário, se está faltando equipe técnica, então vamos provocar aí para que isso, né, seja suprido. E não fazer o uso e abuso de um órgão que não pertence à estrutura judiciária. E ainda nesse caminho, sobre requerir assim, visita domiciliar, estudo social, você já falou sobre o relatório, né? Às vezes o relatório vem ali com essa deficiência nas informações, com as informações ali um pouco defasadas, né? E que aí se pede por vezes para rever. E entra nesses casos a visita domiciliar, o estudo social? Não, né? Porque assim, veja bem, uma coisa é quando o Conselho Tutelar dá o início a uma notícia. E aí manda para o Ministério Público ou para o Judiciário um relatório que parece omisso, né? Parece que está faltando alguma coisa. E aí quem recebeu aquilo é como eu. Se eu recebo uma mensagem no WhatsApp e eu não entendo a mensagem, né? Como às vezes os adolescentes mandam DSLCP, desculpa. Aí às vezes, o que é isso? Né? Tem que, né? Por favor, explica. Então, da mesma forma, recebo um ofício, pode ser, não estou falando só do Conselho Tutelar, recebo um ofício às vezes de uma secretaria municipal, em que não dá para entender muito bem, a gente pede um esclarecimento. Agora, voltando, né? O Conselho Tutelar não é um órgão, né, não está acoplado ao Judiciário, é um órgão independente autônomo. Então, ele não tem como sua atribuição seguir uma determinação judicial de realização de estudo, de realização de visita. Existem os auxiliares do juízo que podem e devem cumprir essas tarefas. São escassos? São escassos. São insuficientes? São insuficientes. A gente deveria ter... Quantas varas da infância a gente tem, por exemplo, né, num município como o Rio de Janeiro, que talvez tenha 7 milhões de habitantes? A gente tem 4 varas protetivas, uma infracional e uma de cumprimento de medida socioeducativa. A regra seria que para cada 250 tem uma resolução do CNJ que fala que para cada 250 mil habitantes você deveria ter uma vara da infância. Né? Então a gente está longe, muito, muito longe disso. E muito longe de o sistema de justiça, o judiciário, né, os chefes dos poderes, né, tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário de cada estado, darem prioridade realmente às varas da infância que deveriam dar, ou aos Ministérios Públicos da Infância como deveriam dar. Mas não é por isso que a gente vai atribuir ao Conselho, dar ao Conselho missões que não são suas. O trabalho do Conselho já é enorme. Né? Não pode
seguir, né, um caminho só para ser bonzinho com o juiz, só para não, né, não ficar de mal com o juiz. Fica de mal, não tem problema não. Em caso, muito interessante essa sua fala, porque realmente, né, tem essa, como eu comecei falando, essa ideia dessa hierarquia, né, que dificulta o trabalho dos conselheiros por vezes de serem demandados a eles coisas que não são suas atribuições e por essa hierarquia ser colocado como uma imposição por vezes, né? Não conseguir ter essa negativa, essas atribuições. É uma luta ali que eles vêm tendo e é muito importante essa sua fala para reafirmar, né? O papel do conselheiro tutelar, os órgãos ali, os equipamentos auxiliares, né? O judiciário. E você começou a falar sobre a questão do acolhimento institucional e o acolhimento familiar, né? Quando há aí alguma violação do direito da criança ou do adolescente, aí é necessário ter essa medida protetiva, excepcional, provisória. E eu queria que você falasse um pouco mais como se dá essa relação, né, do Conselho Tutelar e do Judiciário nos casos onde é necessário esse acolhimento institucional familiar, qual é esse fluxo que acontece, porque a gente sabe que é uma medida muito invasiva, né, na vida daquela criança, daquele adolescente, por vezes decisiva em muitas coisas, então como se dá esse fluxo, né, e também a diferença entre o acolhimento institucional e o afastamento do convívio familiar. É muito interessante isso, porque quando a gente fala de acolhimento, né, a gente tem uma época da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente em que o Conselho Tutelar aplicava diretamente as medidas, né, de acolhimento institucional, familiar. Nem tinha acolhimento familiar, na época era muito raro, mas aplicava a medida de acolhimento institucional e o Judiciário só vinha tomar conhecimento de que aquela criança estava acolhida, às vezes anos depois. Então, não existia sequer um fluxo, uma comunicação, e não existiam sistemas e processos, né? Quer dizer, todo acolhimento hoje dá origem a um processo, tem que estar registrado, para que crianças e adolescentes não fiquem num limbo, perdidas, acolhidas, como também acontece, mal comparando, mas bem comparando, porque são situações um pouco similares, com pessoas presas, em que antes não se tinha. Às vezes a gente vê aí notícias de pessoas que tá preso há 10 anos, sem processo, sem sentença, ninguém tinha conhecimento, a pessoa está simplesmente depositada e esquecida. Era o que acontecia com crianças e adolescentes. E aí depois a gente teve modificação no Estatuto para que o afastamento, né, e a medida de acolhimento fossem mais judicializados, ou seja, tivessem um controle maior pelo Poder Judiciário. O Ministério Público é quem propõe normalmente que a medida seja feita, seja realizada de acolhimento, com base em notícias do Conselho Tutelar. Mas existem situações em que há uma emergência e que não se pode esperar 24 horas, um final de semana, que o Conselho Tutelar deve atuar, né, e requerer, né, que seja sacramentada, documentada esse acolhimento através de uma guia de acolhimento, que é expedida pelas varas da infância. Claro que o Ministério Público não vai estar ali sábado, 10 horas da noite, esperando uma notícia do Conselho Tutelar de que tem uma criança perdida, de 5 anos, perdida na praia de Copacabana, digamos assim, depois do show da Madonna, e olha, só posso colocar essa criança na instituição se eu tiver uma guia aqui agora para fazer. Existem sistemas, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas a gente está pensar um pouco nacionalmente. Então, assim, há estados que têm sistemas mais organizados, em que é possível fazer a qualquer momento, dia ou noite, consulta sobre instituições de acolhimento, sobre crianças, relatórios de crianças. Agora, nem sempre isso está tão acessível, porque você vai ter situações regionais em que o Conselho Tutelar vai trabalhar sem internet, por exemplo, e não vai ter como ter notícias sobre situações, né, familiares e relatórios, coisas prévias sobre aquela criança, imediatamente. O afastamento, ele não necessariamente implica em institucionalização. O afastamento ele pode ser através de uma guarda familiar. Às vezes até uma guarda excepcional. Existe uma previsão no Estatuto que é uma guarda num caráter excepcionalíssimo para uma situação muito específica. E às vezes
ela tem cabimento. Eu falei, dei como exemplo a situação de uma mãe presa, né? Digamos, a mãe está presa, a família da mãe é de outro estado. As pessoas vêm para requerer a guarda, né, dos seus sobrinhos, netos, o que seja. Mas enquanto não se chega ali, é preciso afastar essas crianças. Às vezes a mãe mora com um companheiro violento. Então, às vezes é preciso afastar a criança do convívio e conceder a um vizinho, que seja, né, alguém próximo da comunidade, a guarda excepcionalmente até que essa família possa chegar. Não faz sentido o acolhimento nessa situação, né? Se tem alguém, se tem uma rede de apoio que precisa, às vezes, de alguns dias, uma semana, um mês, que seja, para poder prestar esse suporte à criança e adolescente. O afastamento com acolhimento implica ou na institucionalização ou na colocação num programa de família acolhedora, né? E aí, vamos lá. Existem diferenças? Existe um melhor e um pior? Vai depender muito, né? Infelizmente, assim, na minha atuação como juíza da infância e juventude, eu já me deparei com famílias acolhedoras tão ou mais violadoras dos direitos de criança e adolescente quanto a família de origem. Já tivemos, bem, eu atuei numa área paupérrima, num período, né, da minha atuação como juíza da infância, eu atuei numa área paupérrima do município do Rio, que é a Zona Oeste. A minha vara abrangia Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. E o programa Família Acolhedora é um programa no qual a família recebe um subsídio. E cabe ao município selecionar e fiscalizar quem são essas pessoas que vão receber crianças e adolescentes. Infelizmente, algumas dessas pessoas não tinham aptidão alguma para lidar com criança e adolescente, que não é a criança e adolescente que está no seu estado, né, tranquilo, usual, na sua rotina. É uma criança e adolescente que foi retirada da sua família e que está vivendo uma experiência traumática e que, por isso mesmo, precisa de uma atenção diferente, né? Vai dar trabalho, vai dar trabalho, né? Seja numa revolta com a situação, seja numa depressão, mas assim, a situação não está boa para aquela criança ou adolescente naquele momento. Já tivemos um caso, particularmente assim, que é inesquecível para mim, porque essa família acolhedora acolhia 3 ou 4 crianças e tinha criança que ficava trancada dentro de uma casa de cachorro, uma jaula, né? Então, assim, a fiscalização desse programa, tanto a seleção das famílias acolhedoras como a fiscalização, ela é importantíssima. Aí, qual é a diferença para uma instituição de acolhimento? Tem instituições de acolhimento que são incríveis, excelentes, apesar de toda a fragilidade da criança naquele momento, que buscam proporcionar a essa criança ou adolescente, digamos, uma redução de danos, né, diante daquela situação trágica que está acontecendo. Vamos comparar um pouco, assim, a você deixar o seu filho, criança, bebê, numa creche e com uma pessoa cuidando, né? Se você deixa com uma pessoa cuidando, você tem poucos olhos ali sobre o que está acontecendo com esse bebê, né? Se você deixa numa creche, você tem os olhos de todos os outros pais irresponsáveis que vão estar noticiando ali o que ocorre. Então, para a família acolhedora funcionar bem, e ela é uma estrutura melhor do que o abrigo, se você pensar do ponto de vista da relação que a criança estabelece, ela está se sentindo numa família, é diferente. Mas ela precisa de muito eficaz fiscalização e eficaz seleção das pessoas e periódico treinamento e capacitação para que também não é fácil, né? Para que essas famílias consigam lidar com situações que vão surgir, que são situações que a gente, na infância e juventude, a gente acaba se dando conta que o surreal existe e que a realidade supera em muito a ficção. Então, situações que a gente nunca imaginaria que aconteceriam com crianças e adolescentes acontecem e surpreendem. E as famílias acolhedoras e as instituições de acolhimento, elas têm que estar muito preparadas e também acolhidas, né? É preciso dar um acolhimento ao sofrimento que é, a experiência que é, se colocar à disposição de receber crianças e adolescentes numa situação tão peculiar.
dentro desse processo, né, tanto do acolhimento familiar ou acolhimento institucional, em alguns casos, né, há a destituição do poder familiar, né, que é quando a criança não consegue ser reinserida, né, a sua família de origem ou família extensa, né, e aí tem esse momento que eu acho que também é tão decisivo na vida da criança quanto a medida protetiva de acolhimento, né, que muda ali temporariamente, excepcionalmente, mas essa da destituição já é algo que vai permanecer. Então eu queria entender um pouco também como acontece essa interface do Conselho Tutelar com o sistema judiciário nessa decisão da destituição do poder familiar, né? Em casos de acolhimento ou em outros casos também para criança e adolescente, né? Esse afastamento definitivo da família. É papel de todos, né? Do Conselho Tutelar, da Justiça da Infância e Juventude, brigar pela família. Sim. Acho que a briga tem que ser pela família. Sim. Vai ter casos em que não vai ter jeito, né? Por inúmeras situações. A criança e o adolescente vão ser ouvidos e o Conselho Tutelar vai ser ouvido também. Porque o Conselho Tutelar, estando mais próximo da comunidade, tendo, às vezes, o primeiro conhecimento da situação de violação que levou àquela institucionalização, ao acolhimento familiar ou institucional, como eu falei, não vai fechar a pasta, né? Seu papel deve ser continuar brigando para colher elementos ali, se informar, para dizer assim, olha, a gente fez um encaminhamento da família para tal e tal situação e família, né, houve adesão, né? Aderiram. Então, peraí, não corre não. Porque a gente sabe que existe um movimento pró-adoção muito forte no Brasil. Né? Assim, as entidades pró-adoção são muito organizadas. Tem um marketing de peso. Né? E acho que isso influenciou muito, através também de mudanças legislativas, de lobbies e tal, influenciou muito a modificação do ECA na questão do prazo, por exemplo, para a destituição do poder familiar ser de 120 dias. Não dá para decidir 120 dias, não. Assim, é claro que você tem um bebê acolhido, você pensa assim, caramba, em 120 dias essa criança vai estar despontando dentinho, vai estar... Né? Muda. De meses e dias para as crianças. E a gente sabe que existe uma condição para um bebê, por exemplo, que está acolhido, que se não tiver aquele apego, aquele afeto, tem repercussão na vida toda. Então, assim, é gravíssimo. Para lidar com a situação de bebê... Né? Mas por que eu falei bebê? É porque é o perfil preferido das pessoas que querem adotar. Assim, eu sou super pró-adoção, assim como eu sou super pró-manutenção dos vínculos familiares. Vai depender da situação. Né? E aí, como você diz, é trágico que haja a destituição do poder familiar. Às vezes é necessário. Mas o Conselho Tutelar tem condições de contribuir enormemente para haver uma certeza na hora dessa decisão. Porque não é uma coisa, estou dizendo, não é irreversível, como se diz, né? Existe até uma ação de restituição do poder familiar. Vamos lá, a criança tá lá, acolhida, houve a destituição do poder familiar, mas essa criança nunca foi adotada. E aí, mais para frente, aparecem os pais querendo de novo, né? Sei lá, né? A vida tá tanta volta, né? E aí existe a possibilidade de restituição do poder familiar. Isso não é inviável. Não, assim... A lei diz, é definitivo. Né? Uma vez eu peguei uma situação assim, acho que é curioso falar, em que eu recebi uma certidão de uma criança em que o juiz que destituía os pais do poder familiar mandou apagar o sobrenome. Então a criança, digamos, se chamava Maria da Silva. Aí, nome, Maria. Mas vamos pensar, isso não foi há 50 anos atrás. Isso foi há 10 anos atrás. Então, quantas e quantas coisas não acontecem, né, de decisões rápidas demais, ou decisões lentas demais também. Já conversei com juízes assim, chegava uma criança ou adolescente para acolhimento. Depois de uma história, às vezes, de múltiplos acolhimentos, retornos à casa, acolhimento, e aí... E aí... Eu já conversei uma vez com um magistrado que ele falou assim, não, eu tento tudo para essa criança ficar na família. E aí... catava a família extensa, sei lá, acho que até em Portugal, né, para ver se conseguia alguém com a mesma, né, com o mesmo DNA daquela criança. Claro que isso é um exagero. Não se pode ser rápido demais, nem lento demais. Mas a destituição do poder familiar é radical.
A radicalização da situação familiar da criança, que pode ser resolvida depois através de uma adoção, mas também pode não ser resolvida através de uma adoção e cair naquela situação de ficar lá até os 18 anos no acolhimento e depois retornar para a família. E acho que é importante falar também assim, que a destituição do poder familiar, ela retira direitos dos pais, mas não retira obrigações. Então, assim, uma vez feita a destituição do poder familiar, os pais, por exemplo, continuam com o dever de prestar alimentos. Por que eu estou falando isso? Porque vão existir situações, e é importante também a atuação do Conselho Tutelar nisso, né, para esse olhar, de adoções desfeitas. De adoções que a gente chamaria, que eu não sei, a gente não está falando de Mercado Livre nem de compras da Amazon, mas a gente está de devoluções de crianças e adolescentes em processo de adoção. É horrível usar o termo devolução porque remete a uma coisa de compra. É um novo abandono, né? É um novo abandono e às vezes até mais grave, porque assim, a criança ou adolescente ela deposita tanta esperança, né? Tanto amor, né? Naquele resgate, que começa ali a colar os caquinhos e de repente vem alguém e joga, né, aquele vaso que está se reconstruindo ali no chão, espatifa tudo de novo. O que a gente vê é que nesses casos também às vezes falta um pouco de informação das pessoas, né, sobre essa possibilidade de prestação de alimentos. Às vezes uma família que devolveu uma criança uma adoção é uma família que tem condições e deve prestar, né, uma pensão, alimentos, né, como a gente chama, e deve até sofrer ação para dano moral, né, não paga, né, a dor, mas minimiza, nem que seja para pagamento de tratamentos, né, para compra de um imóvel, para a independência desse adolescente, vamos colocar assim, né, na sua vida adulta. Todas essas decisões, né, que a gente conversou aqui hoje, a gente vê a importância do Conselho Tutelar, das equipes técnicas, né, falando de acolhimento, da equipe técnica do próprio instituição, dos relatórios do Conselho Tutelar, também dos que são auxiliares ali ao juiz, para essas decisões, né, para as crianças. Então, a importância mesmo dessa relação e dessa comunicação entre o sistema de justiça e o Conselho Tutelar nessa garantia de direito que é primordial, ali, muito importante nesse resguardo, né, da infância e da adolescência, especialmente, como a gente sabe, né, que é mais voltado à população mais pauperizada, às infâncias, né, pobres e pretas. Então é muito importante esse diálogo e essa comunicação entre esses órgãos, e por isso eu agradeço muito a sua presença aqui, por ter trazido, né, colocado pontos tão importantes sobre o papel do sistema de justiça, trazer pra gente, trazer respostas muito importantes. Para mim foi muito enriquecedor estar aqui com você, Cristiana, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. E para as pessoas eu deixo a mensagem, não deixe de votar para conselheiro tutelar. Escolha seu conselheiro tutelar. Pense bem, avalie as pessoas, quem são esses candidatos e vote. Não custa nada, é de graça. Isso aí. E vocês também nos sigam aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma questão que você tenha, que à medida do possível a gente vai te responder, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau.